Oi! Hoje eu vou fazer uma síntese abstrata sobre algumas coisas que eu tenho visto, principalmente agora em abril, que é o mês da conscientização do autismo. Principalmente das coisas que eu vi no dia 2, que é o Dia Mundial, famigerado Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Isso foi estabelecido pela ONU em 2008, sabia? Eu tenho visto muitas manifestações e postagens educativas de sujeitos autistas e outras pessoas que têm relação com o autismo nas redes sociais, o que é ótimo, mas eu também tenho visto muito discurso capacitista. Isso me incomoda muito. Bem mais do que esse cachorro latindo, e olha que isso tá me incomodando. Vizinho, cachorro. Mas assim, capacitismo me incomoda tanto, mas tanto, que eu tô aqui fazendo um vídeo sobre isso. É difícil e estranho pra mim falar sobre uma coisa que me entristece, ainda mais pra tanta gente ver, se é que alguém vai ver. Mas a vontade de educar as pessoas com o pouco que eu sei é bem maior do que a vergonha e a ansiedade. E pra você que não sabe o que é capacitismo, capacitismo é discriminação de pessoas com deficiência. Dito isso, vamos lá. Vou começar falando dos símbolos capacitistas que as pessoas utilizam para representar em alguma instância o transtorno do espectro autista. Instância essa que eu não entendo, até porque não faz sentido. Vou explicar por quê. Você já deve ter visto muita gente usar o símbolo do quebra-cabeça colorido ou da cor azul, aquela fitinha com a cor azul para representar o autismo. Quem inventou essa coisa de azul ser a cor do autismo e o quebra-cabeça colorido representar o autismo foi a Autism Speaks. A Autism Speaks foi criada pelos avós de um sujeito autista e eu acredito que tenha sido na melhor das intenções, mas não deu muito certo. Em 2009, essa organização aí lançou um vídeo chamado I Am Autism, significa Eu Sou Autismo. Nesse vídeo aí, o autismo é tido como algo que age mais rápido que AIDS infantil, câncer e diabetes combinados. E ainda adicionam que o autismo vai fazer os casamentos serem arruinados, assim como as finanças, e vai roubar dos pais os seus filhos. Os seus filhos e os seus sonhos. Que frase, nossa. Intenso. Mas de onde surgiu a ideia de usar o quebra-cabeça colorido e a cor azul? Bom, o quebra-cabeça colorido é para representar a complexidade e o mistério que cercam o transtorno do espectro autista. Nada melhor do que usar pedaços para representar gente como eu. Alerta de sarcasmo! Complexo para mim é vocês que entendem tanta piada e normas sociais sem ninguém ter que explicar isso para vocês. Eu tenho que até anotar as coisas, gíria, para conseguir saber usar. Isso para mim é misterioso e complexo. E a cor azul é porque pesquisas antigas diziam que para cada uma pessoa do sexo feminino no espectro do autismo existiam 4 do sexo masculino. Então, porque a diferença era tão grande, alguém pensou que, nossa, que ótima ideia, já que acontece mais em homens, botar aí que a cor do autismo é azul. Até porque menina veste rosa e menino veste azul, não é mesmo? Alerta de sarcasmo! Só que, por causa dos critérios diagnósticos que só abarcavam como o autismo se dá em homens, e por causa de umas crenças sociais bem esquisitas de ela é menina, é esperado que ela seja mais tímida e introspectiva. As meninas gostam mesmo de ficar mais sozinhas e ficar organizando as coisas. Que várias meninas autistas e mulheres não foram diagnosticadas. Então, hoje em dia, se sabe que o índice de autismo em mulheres é maior do que pensavam. Enfim, essa questão do diagnóstico envolve muito privilégio e muitos outros fatores, e isso merece um vídeo só pra isso. Deve ter, se você pesquisar aí. Mas e agora? Não dá mais para usar símbolos capacitistas. Vamos usar o quê? Olha, eu tenho visto o símbolo do infinito, com várias cores, sendo muito usado pela nossa comunidade do TEA e sendo bem aceito. E parece que algo que represente a diversidade das mentes neuroatípicas
faz muito mais sentido do que iluminar monumentos com apenas a cor azul. Isso nos leva ao primeiro meme desse vídeo. Meme este que eu tirei do Instagram do Lucas. Ele também é autista. Sigam ele lá. No meme diz, expectativa, esse ano vão entender que somos neurodiversos. E daí tem o Cristo Redentor que adoram iluminar, né? Com várias cores e o símbolo do infinito. A realidade é que... Ah, não. De novo isso. O Cristo Redentor iluminado de azul, porque azul é a cor dos meninos, então é a cor do autismo. Outro ponto que eu tenho visto acontecer e eu acho um desastre. Reforçar a ideia de que pessoas autistas vivem num outro mundo. Sim, sujeitos autistas vivem num mundo, num planeta. E esse planeta se chama Terra, o mesmo planeta que você, e é aqui que devemos ser incluídos e respeitados. Combinado? Então tá. Outro ponto. Todos os autistas são pessoas puras e inocentes. Achar que uma pessoa é pura ou angelical por ser autista é capacitismo em sua forma mais pura. Não somos anjos. No máximo, meu cabelo colorido me deixa meio que um unicórnio. Mas aí é porque eu pintei o cabelo de colorido, não porque eu sou autista. A cantora, a Cia, que disse numa entrevista aí que ela é apaixonada pela nossa pureza. Sobre isso eu nem vou me dar ao trabalho de dar altas palestras, porque uma menina que eu achei no TikTok, chamada Isa Wolf, já fez o trabalho muito bem. Nesse vídeo, vocês vão ver a Cia falando sobre como ela é apaixonada pela nossa pureza e a Isa, que também é autista, fazendo uma performance bem explicativa. Sigam ela no TikTok, @IsaWolf. Preparados? Observem e aprendam. There's this wide-eyed innocence of this character, music. It's a pure. Yeah. And that's what I've always found with the special abilities, people that I've fallen in love with, is this purity. Fuck being good, I'm a bad bitch. I'm sick of motherfuckers trying to tell me how to live. Whack hoes hate under my pictures on the gram. Bitch, you better hope I never run across your man. Coisa que eu já vi colega meu do curso de psicologia usar é falar portador de deficiência. Não. O que é um portador? Portador é quem carrega algo, quem porta algo. Fulano está portando uma bola. Fulana é portadora de livros. A pessoa pega a coisa, carrega a coisa e solta a coisa se ela quiser. Portador é quem porta. PCD. Pessoa com deficiência. Não portadora de deficiência. Portador de deficiência foi um termo que já foi utilizado no passado, mas passado é passado. PCD. Pessoa com deficiência. Outra coisa que falam. Nenhum autista é capaz de se expressar bem. Pois. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, rapidinho. Tem um cara, o Anthony Hopkins. Ele é autista e já recebeu, acho que até agora, 6 indicações ao Oscar. Não sei direito o que é o Oscar, mas dizem que é uma coisa importante aí para as pessoas que se expressam bem na TV, né? Aí eu fui pegar uma reportagem falando do Anthony Hopkins para mostrar para vocês e acontece que a reportagem é o meme pronto. Anthony Hopkins revela que só descobriu ser autista com a chegada da terceira idade. Aí você pensa, olha só que legal, tem reportagem sobre. Aí você vai lá, lê a reportagem e tem um sofre de transtorno do espectro autista. Sofre de TEA. Sofre de TEA. Eu vou tentar fazer uma exemplificação com... Como é que fala? Com expressões faciais. Eu ouvi falar que neurotípicos amam isso. Fulano é autista. Fulano tem autismo. Fulano é portador de autismo. Fulano sofre de autismo. Então, performática eu tô hoje. E fica pior, olha só onde está a reportagem. Se o nome é Psicologias do Brasil, era pra galera saber o mínimo do mínimo para não fazer algo assim. Querida galera deste site, ainda dá tempo de arrumar. Corre lá e substitui esse sofre de autismo por
descobriu estar no espectro do autismo, ou algo assim. Ah, e antes de passarmos para o próximo ponto, eu quero lembrar que eu trouxe esse ator renomado não para mostrar uma história de superação e vermos como um anjo azul da terceira idade consegue superar barreiras e... essa coisa. Isso não é uma história de superação encantada. É uma pessoa que realiza o seu trabalho com excelência, como várias pessoas, tanto neurotípicas quanto neuroatípicas. Tem autista que é paramédico, advogado, professor, criador de conteúdo na internet e tá tudo ótimo. Apesar da falta de oportunidade e horrores de capacitismo que a gente vê por aí, sim, tem autista no mercado de trabalho. Espero que tenha mais, cada vez mais. A gente vai dominar o mundo. E o último ponto que eu quero falar aqui é que se você tem, por exemplo, uma aula para dar sobre autismo, ao invés de você só chamar um profissional que não é autista para falar de autismo, você vê se tem alguém autista na turma ou você procura alguém autista para falar. Ou para, sei lá, para escrever um relato sobre. Escuta quem vive. Eu, branquela, do jeito que sou, só vou dar palestrinha antirracista na minha roda de amigos quando não tiver uma pessoa negra. Quando tiver uma pessoa negra, eu calo a minha boca e deixo a pessoa falar. Esses dias me aconteceu de ver uma profissional que usou como exemplo da terapia ABA, botou no slide assim, fulano, senta. Parabéns, você sentou. Tem tanto outro exemplo para colocar ali. Meu Deus! Hoje em dia não se faz isso nem com cachorro mais. Não era pra fazer, pelo menos. Claro que uma pessoa com um nível maior de necessidade de suporte do que eu vai precisar que você explique. Olha só, agora é bom ficar sentado pra gente poder fazer tal coisa, mas tudo bem se você precisar se mover. Enfim, tem tantas outras coisas que dá pra você usar como exemplo de um comportamento legal, e daí você vai lá e me bota um fulano, senta. Parabéns, você sentou. Nada motivador. E aqui temos Instagrams de pessoas autistas ou que têm alguma relação com autismo, que eu acho perfis bem legais que vocês podem seguir. Tem só isso? Tem mais esses. Olha só, separei os arrobas pra você. Só copiar, colar no Instagram e seguir. Que coisa mais linda. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meus parabéns. Obrigada por me ouvir e até a próxima.